pessoal, tudo bem? Vamos iniciar o capítulo 10. Eu sou Emanuela Barros, coordenadora do projeto Regenerar Espiritual. E nós vamos falar agora sobre o capítulo 10, que fala sobre o governo ditoso em Yas, no 6º século após a transição, que é a transição que está passando hoje aqui na Terra, né? Essa transição do mundo de regeneração. Então, no 6º século, o planeta Yas ele já estava ditoso e feliz. E agora Luiz Afonso, né, pediu para Laura descrever para nós nesse capítulo. É só ela que fala comigo nesse capítulo e dita essas mensagens para vocês, que está na página 49 desse livrinho preto. Quem tem aí em casa pode pegar para acompanhar aqui agora o entendimento, né, o aprofundamento do livro, que Laura vai explicar um pouquinho mais, o que eu puder interpretar na nossa linguagem aqui terráquea para vocês, né, como ex-iásica, exilada. Os espíritos dizem assim que eu sou a médium perfeita, né, porque eu fui exilada de lá e agora eu estou há 12 mil anos aqui na minha nona encarnação. Eu tive 8 antes dessa, então tenho experiência suficiente para conseguir ser mais didática e traduzir para os meus irmãos aqui da Terra como que foi o processo, que eu não estive lá nesse processo de regeneração, mas eu consigo entender o período de transição, porque eu vivi lá na transição, só reprovei, né? Não passei de ano, vim para a Terra de provas e expiações enquanto eles avançaram. Mas depois que eu me desdobrei e eu fui lá no mundo de Yas, eu chorei, assim, emocionada, eu revi meus pais, né? Eu revi a minha mãe, que me deu aquela última encarnação, aquela última oportunidade. Pedi perdão a ela por ter sido uma filha muito rebelde, muito complicada, uma espécie de Amy Winehouse aí que usou drogas. Eu perdi os pais muito cedo e tive uma vida bem complicada naquela encarnação, então eu não segui, né, por falta de estrutura espiritual. Minha alma não tinha estrutura espiritual além da emocional. Então era por isso que eu não tinha condições de continuar com eles. E pratiquei, infelizmente, alguns crimes lá e vim resgatar os meus karmas e as minhas imperfeições aqui na Terra, que segundo os espíritos está acabando. Minha tarefa aqui está acabando, falta só mais alguns aninhos e vai dar tudo certo. Então vamos lá. E principalmente os karmas, né? A gente quer se livrar dos karmas, não dos amigos, não das dificuldades, porque tudo é amadurecimento. Então Laura diz o seguinte: uma sociedade só tem felicidade quando todos os seus direitos básicos são respeitados. Então a primeira linha de Laura, né, muito assertiva, muito concisa e muito inteligente. Primeiramente, pelo seu governo e Estado. Os problemas atuais da Terra têm solução, mas esse processo pode durar alguns séculos para que a espiritualização moral, não apenas religiosa, como também de atitudes superiores e nobres, penetre no coração das pessoas de forma efetiva. Religião ajuda o ser humano a entender Deus e a divindade, mas nem sempre auxilia a transformar-se. Apenas aponta o quanto esses seres são superiores a tais e quais. E isso não tem efeito social de massa, isso não regenera, né? Se a religião por si mesma regenerasse uma massa, isso já teria acontecido na Terra há 2000 anos, né? Então é isso que a Laura quer dizer. Então não é só a religião que nos modifica. O que nos modifica é o nosso querer, é a nossa vontade. Então, apenas os preconceitos são fortalecidos pela intolerância e a desunião. Então, é isso que a gente tem que se vigiar bastante. Até que ponto a minha religião está me ensinando intolerância e desunião? A fazer com que eu me sinta superior e melhor aos outros e a julgá-los, não é verdade? Então, isso não vai fazer o ser humano ser melhor, ser aceito, ser acolhido e nem mesmo o nosso planeta evoluir. Ao contrário, é uma involução de
digamos assim, né? Conceito manolesco aqui. É uma involução. Quando a humanidade de Yas compreendeu que não adiantava acumular centros de conhecimento por todos os bairros sem efetivamente absorver a luz divina em seu coração, começou-se uma revolução moral importante que foi a transição no 6º século de regeneração para o mundo feliz. As pessoas regeneradas em seus conceitos de amor ao próximo e que experimentaram dificuldades para manter o planeta em condições de sobrevivência coletiva, finalmente começaram a ampliar os conceitos básicos de caridade e solidariedade, que antes era restrito a alguns grupos. Depois isso se tornou realmente uma filosofia de vida de massa, digamos assim, para uma esfera global necessária que nos ajudou a firmar um novo patamar no ranking de tempo de progresso. Então, assim, a humanidade às vezes ela é tão atávica, né? Ela resiste tanto a algumas melhorias, ela resiste tanto à evolução espiritual que fica presa aos seus prazeres materiais, fica muito presa às suas religiões, aos seus nuclinhos tribais, fica muito presa ao seu modus operandi, então ela não consegue evoluir num tempo hábil pela espiritualidade. Então por isso que o nome do nosso projeto é regenerar, ele é no impositivo, né? É um português imperativo, a gente precisa se regenerar, já está na hora, a gente já está passando da hora da regeneração. Por quê? Porque nós temos o direito de viver essa felicidade. Deus planejou isso para o nosso planeta há 2000 anos e a gente ainda está preso a esse atavismo do agora eu não quero, agora eu não vou. Porque se eu for vegetariana, eu vou deixar de comer aquela carninha gostosa. Porque se eu for vegana, eu vou deixar de comer aquele ovinho frito. Mas e se as outras opções chegarem? Né? E se as outras opções forem mais baratas, em massa, eu não posso mudar de ideia? Então é nesse sentido, né, de pensar nos animais, de pensar na dor do outro, seja ele animal, o irmão animal ou o irmão humano. Então nós vamos evoluindo dentro das nossas melhores condições. E aí Laura escreve bem grande em letras garrafais: somente o amor ao próximo constrói um governo de verdade. Então, se a gente quer, né, um governo ditoso na Terra, nós temos que colocar essa parte do amor ao próximo dentro das políticas públicas, coisa que ainda não existe aqui nesse país, né? Progressivamente, Laura escreve, mulheres se tornaram mães sociais dentro do governo. Eram postos de chefia cada vez mais frequentes e a tecnologia desafiou a mulher moderna e ásica a ter tempo para o que ela realmente sempre quis ser, em todas as suas eras de vida: livre, linda, jovem por muito tempo e feliz, realizada pessoal e profissionalmente. Quando eu leio esse parágrafo, eu fico até emocionada, porque Luiz Afonso e Laura diz que eu sou um protótipo deles aqui na Terra. Eu falei, nossa, com tanto karma que eu já tive que pagar, ainda sou protótipo de vocês. E eles dizem assim, sim, nós estamos ensinando você a ser feliz e a sua família a ser um exemplo de fé, de liberdade, de realização. E eu hoje estou sentindo isso. Na época que eu escrevi esse livro, eu não estava sentindo isso, gente. E hoje eu estou sentindo o quanto algumas filosofias de vida e alguns desprendimentos incrustados na minha forma de criação, na minha forma de pensar, na minha formação, inclusive acadêmica, né, de que o empoderamento feminino era a mulher ter dinheiro para comprar o que ela quer na hora que ela quer, né? Era uma mulher cheia de vontades e às vezes até ignorante e intolerante com os homens. Então eu tive que reconstruir alguns conceitos mal ensinados, digamos assim, para que eu conseguisse a realização familiar, não apenas a realização profissional, não apenas a realização financeira. Sou milionária? Não.
Sou rica? Sim, na graça de Deus eu me sinto uma pessoa muito mais rica do que muitas famílias por aí, né, que gostaria muito de ter a minha renda para ter a minha liberdade. Trabalhei meio período por muito tempo, quando meu filho era pequeno. Agora que ele já tem 11 anos, eu trabalho o dia todo. Mas eu me sinto feliz em como essas orientações dos mentores espirituais não são apenas teoria do livro Planeta Yas, né? Se tornaram realidade hoje, em 2023, na minha vida, na vida do meu marido, na vida do meu filho, né? Essa colaboração, essa paz, essa tolerância em família, além também da minha vida profissional está prosperando sempre mais, igual vocês me acompanham aí nas redes sociais. Então, o que Laura nos ensina com tudo isso, né? Eu tentando ser um protótipo espiritual deles. Isso parecia uma contemplação quando as primeiras ações foram implantadas entre os encarnados de Yas e a espiritualidade divina local, pois as mulheres estavam verdadeiramente fazendo em vida o que faziam há muitos anos no mundo espiritual, dominando céus e terras. Literalmente todos os órgãos públicos começaram a se preencher de mulheres muito competentes e especializadas graças a uma educação filosoficamente avançada para nossos padrões de provações da Terra atual. Então, isso que nós estamos passando na Terra, o planeta Yas também passou. Esse período de machismo extremo, de feminismo extremo. Eu vivi lá em Yas como Yeshua e passei por um período de feminismo extremo, em que eu fiz coisas horríveis, né? Inclusive vinganças familiares que eu fazia e que as pessoas me apoiavam, né? Como hoje muita gente apoia que as mulheres fazem o que quiser com seu corpo, podem beber à vontade, podem trair os maridos porque foram traídas, né? Então, assim, alguns comportamentos se exacerbaram também em Yas, e Luiz Afonso ele também conversa muito comigo, a Laura conversa muito e fala: a vida feliz é uma vida de equilíbrio, é uma vida também de humildade, é uma vida de prosperidade de uma forma diferente. Então ele coloca, a Laura escreve assim: lá as mulheres são o estandarte intuitivo das ações governamentais, verdadeiras matronas do poder estatal para governar as metrópoles e as nações, que precisam de acordos e empatia política para que seus contratos permaneçam em nome do bem maior. Então, esse famoso regime talibã aí, cheio de homem prendendo as mulheres nas roupas, né? Na verdade, deveriam ouvir as suas mulheres, ouvir os seus sonhos, as suas intuições, a sua feminilidade para governar melhor. Luiz Afonso governou por 15 anos uma metrópole de Yas que era industrial. Então, Alfaias era uma cidade industrial, com altas tecnologias para o campo e as ciências medicinais. Nessa época, decidi ser mãe e não ficar competindo no espaço profissional com meu marido. Então, enquanto ele trabalhava muito, ela decidiu ser mãe e não competir espaços profissionais com seu marido, porque ela era tão inteligente, tão competente quanto ela. Então, assim, eu que já conheço Laura, eu sei dizer isso para vocês, né? Tem mulheres que são muito mais evoluídas do que os maridos, inclusive aqui na Terra, e ela sabia que se ela fosse para o campo do profissional, esse brilho do Luiz Afonso, principalmente diante dos filhos, seria um pouco ofuscado. Então, ela usou uma coisa que a gente chama aqui na Terra de sabedoria, né? De sabedoria feminina, de sabedoria, que aquele era o momento que ela queria realizar outra coisa na vida dela, não era o profissional. Ela não queria competir com o marido naquele momento, ela queria ser mãe, ela queria estar em casa, ela queria estar bem, ela queria estudar. Então, isso foi bem aceito. O Luiz Afonso trabalhou por 15 anos aí, ferrenhamente, digamos assim, né? E ela dizia: tinha muitas atividades para desenvolver na formação moral de meus 2 filhos e continuei estudando ciências humanas e sociais.
Depois que meus filhos fizeram 7 anos, idade considerada adolescência, IAS, enquanto aqui a adolescência termina com 17, lá a adolescência termina com 7. Comecei a trabalhar com mais afinco no governo de Afonso e conquistei um cargo de vereadora. Então, depois que ela cumpriu a missão dela, Afonso, ela conquistou um cargo de vereadora, não porque Afonso deu para ela, mas porque ela tinha competência social para estar ali junto com o marido. Então não existia cabide de emprego na IAS não, viu? Era merecimento mesmo, era votação, as pessoas gostavam de Laura. Minhas habilidades administrativas não eram muito grandes, ela dizia, mas tentei compensar com a forma empática que Luiz Afonso sempre dizia que eu tenho com as pessoas, pois consigo educá-las e convencê-las facilmente. Realmente a Laura ela é muito mais assim, intuitiva. Ela, muitas vezes, quando ela vai me orientar e falar alguma coisa, ela chega bem pertinho de mim e fala assim, olha, que tal você hoje levar o guarda-chuva? Quem sabe chove, né? Ou senão você já deixa na bolsa, porque se chover, você não vai estragar os seus materiais, os seus papéis. E aí eu vou lá e levo o guarda-chuva. E já o Luiz Afonso não, ele dava a mesma orientação da seguinte forma. Ele chegava e dizia assim, Manu, leva o guarda-chuva porque vai chover hoje. Ele era mais simples, mais direto. E a Laura já tem, né, todo um jeito de explicar por que ela acha que eu deveria levar o guarda-chuva. Mas se eu também não quiser levar e me molhar todinha, eu que fico me sentindo culpada. Poxa, por que eu não levei guarda-chuva? A Laura bem falou. Só que em alguns momentos eu até gostava do jeito direto do Afonso, porque eu estava numa correria danada, né? Quando eu estava adolescente, estudando, e Luiz Afonso ficou comigo dos 21 até os 32 anos, como mentor ali, muito perto de mim. E às vezes ele dizia assim, leva o guarda-chuva que vai chover hoje. Eu já estava levando, né? Então assim, nós tínhamos tanta conexão que isso teve um momento que já era bem rápido. Quando a Laura veio, após o meu primeiro divórcio, né, que eu saí de um casamento e entrei em outro, eu tive 1 ano e meio de reeducação com a Laura e algumas coisas a Laura dizia e eu ficava assim, se eu quiser eu levo o guarda-chuva? Como assim? Né? E eu achava estranho o jeito dela de respeitar o meu livre-arbítrio e não fazer igual o Luiz Afonso, né? Porque isso é um jeito masculino, às vezes, de ser. E ela, por ser uma alma mais feminina, que encarnou mulher muitas vezes, né? Foi vereadora e todo, ela chegava e tinha um jeitinho todo especial de explicar as coisas. E às vezes eu ficava confusa, porque por praticamente aí 10 anos Luiz Afonso, né? 11 anos Luiz Afonso era muito ríspido comigo e quando a Laura foi mais tranquila, eu estranhei. É igual menino que é criado por mãe e depois vai ser criado pelo pai, ou é criado pelo pai e depois vai pra mãe, né? Então era isso, eu me sinto a filha dos espíritos, como diz o nosso regente espiritual Shelton, né? Eu tive pai, tive mãe e ainda tive mais uma mãe espiritual e um pai espiritual, de tão difícil que eu sou. Então ela fala sobre isso. Assim comecei a contratar os melhores administradores da metrópole para me ajudarem nas obras e articulações políticas do governo. Então, como a Laura não tinha essas habilidades administrativas, ela foi contratando pessoas que tinham essas habilidades administrativas, né? Muito inteligente a Laura. Afonso estava sempre em reuniões decidindo coisas grandes, mas eu era detalhista e gostava de compreender as mentes que trabalhavam para nós. Com o tempo, as construções mentais foram mudando. Tínhamos recursos bem empregados nas escolas, então Laura era muito mais introspectiva que Luiz Afonso. Ela é assim até hoje, né? Ela cuida dos detalhes, ela é muito detalhista, então ela estava ali focando nos centros tecnológicos do desenvolvimento humano, na medicina, na educação, que é o que fala aqui nessa última frase da página 50 e 51. Em nossa cidade, os jovens de 18 anos
saíam empregados e capacitados para uma vida de trabalho e responsabilidades coletivas. Então, os 18 anos que nós temos aqui na Terra, que é essa fase, principalmente no Brasil, do jovem estar estudando para o vestibular, lá com 18 anos eles já estavam preocupados era com a vida no trabalho, né? Eles não estavam preocupados com o vestibular, com o concurso público, eles já estavam entrando no mercado de trabalho, porque a adolescência deles era mais curta, né? A infância deles é bem mais curta em comparação à nossa, e eles têm uma vida adulta muito maior do que a nossa e uma velhice bem rápida. Então, são processos culturais diferentes, né? Que vocês vão percebendo que sim, no decorrer da leitura dos livros. Os jovens poderiam escolher estudar sempre que quisessem, pois em Yas a cultura do estudo e trabalho não parava apenas porque as pessoas se contentavam com seus direitos e recursos familiares para viver. Nossa cultura de ser útil à sociedade só nos limitava nos estudos e trabalhos quando a saúde psicofísica era afetada. Então, eu acho bem interessante porque eu escrevi esse livro em 2017 com a Laura, né? Comecei a escrever esses capítulos em 2017, nós já estamos em 2023, e hoje falar de saúde psicofísica ainda é algo bem difícil assim para mim, né? Falar isso para vocês, porque nós não temos esse conceito de saúde psicofísica, né? Nós falamos a saúde mental, né? Saúde como um conceito integral, mas esse conceito psicofísico realmente é a saúde integral. Um dos cursos mais valorizados em nossa cidade, depois das ciências médicas, eram as ciências sociais. Programas e projetos de governos se pautavam na comunicação entre os órgãos públicos e a transparência das ações para que a juventude trabalhasse para nós e os idosos, e para que doentes e crianças tivessem a melhor qualidade de vida possível, né? Isso que ela fala como sendo o mais importante, por meio de nosso esforço coletivo. Então, eles tinham esse dever cidadão de acolher as crianças e os idosos como uma honra coletiva. Essa mentalidade educacional, filosófica e cultural começava na mídia e terminava em casa. Administrávamos centros de convivência de idosos. Naquela época, os que tinham mais de 250 anos, né? Aqui idoso é com 65, lá em Yas idoso é com 250. 250 anos e suas famílias não possuíam recursos ou tinham problemas para mantê-los em casa com as aparelhagens que precisavam mantê-los vivos numa dinâmica de preservação para evolução moral. Então, eles não tinham eutanásia, tá, pessoal? Lá não existe eutanásia, 6 séculos de evolução na nossa frente aí, ou muito mais, né? Porque acho que eles já estão alguns 1000 anos mais evoluídos. Eles preservavam o corpo psicofísico, como ela diz, né, para essa saúde, para o aperfeiçoamento moral da alma. Os idosos compreendiam que manter a vida até o fim era um privilégio moral de aprimoramento de sua sabedoria espiritual. Eles conseguiam meditar, alongar, caminhar, levitar e se alimentar com fluidos bem salutares. Isso é bem interessante, preparando-se para o desencarne. Então, olha o conceito de velhice, né? No mundo feliz e de todos, como é diferente do nosso conceito ainda de provas e expiações em transição. Como nós somos pequeninos. Todos respeitavam esse processo da natureza iásica em suas vidas, como se fosse uma natureza, né, terrena que nossa. E não reclamavam muito das dores ou dos efeitos das medicações, somente em casos abusivos ou erros dos laboratórios de rejuvenescimento celular.
Então lá essa questão do rejuvenescimento celular não é luxo, não é privilégio, é direito social. Suas famílias acolhedoras e amáveis sempre os visitavam, contavam novidades pessoais e coletivas, mostravam os avanços de seus trabalhos nas metrópoles e eles ficavam felizes por terem uma encarnação útil. Era muito bom visitar o centro de convívio desses idosos. Eles tinham um centro de convívio bem interessante, que se compreendiam com a mente e o olhar, tamanha sabedoria de vida. Quase todos desencarnavam muito felizes e desprendidos. As crianças de tenra idade recebiam ao nascer uma tarja eletrônica no braço para não serem abandonadas sem o conhecimento do Estado. Isso também é um parágrafo muito importante, né? As crianças, elas nasciam e já tinham uma pulseirinha ali para elas serem observadas pelo Estado, né? Pois deixar uma criança morrer é considerado crime contra o Estado inteirinho. Em caso de doenças das mães, a criança podia chorar e o identificador, ao receber repetidos sons, acionava uma fiscalização local rastreada pelo aparelho. Assim, os pais viviam dando explicações ao governo caso a criança sofresse algum problema emocional ou de saúde. Os pais não eram presos, não tinha isso, mas tinha um fator orientador do Estado. Algumas pessoas criticaram bastante Laura por causa desse capítulo, mas era a realidade de Yas, ela está aqui apenas contando, ela não está criando história, né? Os pais recebiam, depois de identificada a diversidade, uma assistência particularizada de seus problemas relatados à governadoria de cada metrópole, onde habitava em média 850 mil pessoas. Então, cada cidade tinha essa média de 850 mil pessoas, porque era uma qualidade de vida melhor, né? Brasília, com 3 milhões, já está passando o limite de qualidade de vida boa, porque lá não existe miséria nem pobreza, então era uma vida boa para todos os cidadãos. Depois das licenças das mães, estipuladas dentro dos afazeres de cada uma, entre 2 e 4 anos, as crianças podem ser deixadas nos centros infantis de cada bairro para atividades lúdicas. As escolas mais preparatórias são recomendadas acima de 7 anos. Antes disso, a criança recebe todas as instruções em casa por pedagogos especializados e visitas domiciliares, por entendermos que a natureza da criança até essa faixa etária é de desenvolvimento afetivo e emocional. Isso é bem interessante, né? Já que eles são humanoides, eles têm estruturas humanas muito parecidas com as nossas. Então, lá em Yas, como eles já estavam evoluídos nesse mundo feliz, né? Algumas pessoas que chegaram agora no nosso Instagram, é importante rever esse conceito, porque 7 anos a criança já tinha a maturidade de um adolescente de 17 anos aqui na Terra, e ela já tinha recebido todo o acolhimento do Estado e da família emocional para entrar na escola aos 7 anos, mas não deixava de desenvolver a sua inteligência em casa com os pedagogos especializados, né? Então, a qualidade de vida é uma das coisas mais importantes para o povo iásico. O último parágrafo aqui para encerrar a nossa live e o nosso vídeo aqui do YouTube. Pois tivemos nosso mundo quase destruído por guerras e sofremos durante 2 séculos lutando por saúde e sobrevivência. A partir do momento atual, as pessoas buscam a verdadeira felicidade nas coisas mais simples da vida e compreendem que o governo tem suas obrigações, junto com a nossa vontade de se amar também. Então, algumas pessoas que criticaram, né, o livro Planeta Yas, o que eu tenho a dizer a vocês
é que o sistema lá é cooperativista, não é um sistema capitalista, não é um sistema socialista, não é um sistema comunista, não tem nada a ver com os nossos conceitos muito arbitrários, muito teóricos, muito pouco práticos de sociedade. E eles dão muito valor às ciências humanas e sociais. Então, é uma das ciências em que a Laura dizia mesmo que ela ganhava o mesmo que o marido dela, que era médico. Então, como vereadora, formada nessa área social e que depois foi se especializar em outras ciências, ela tinha o mesmo salário, ela tinha a mesma quantidade de DONs, que eram os direitos originais. DON eram os direitos originais, naturais, né? Nem lembro direito, mas era a moeda deles, que recompensava pelo trabalho socialmente feito, que eles acumulavam bens e direitos, mas não bens no sentido que a gente acumula bens aqui, né, de ter carros, imóveis. Eles tinham direito de ter um carro, né? Eles tinham uma seção de direitos para morar, uma seção de direito para usar um carro, mas aquilo ali era do Estado, então eles tinham que cuidar e zelar por aquilo ali na hora de trocar de casa ou trocar de carro, tinha que estar em boas condições para que outra pessoa utilizasse, outra família utilizasse. Então é nesse sentido que a gente tem que rever os nossos conceitos aqui ainda humanos de entendimento, ok, pessoal?